Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo. Estamos aí na semana 3 do volume 2 dos estudos aí, resolução de exercícios do PET da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Tema da aula de hoje, René Descartes. Eu sou o professor Gabriel e faço parte e convido vocês para se juntarem aí à nossa comunidade de professores, de alunos aí do Escola Online, ok? Para seguir o nosso trabalho, para poder colaborar com seus comentários e as suas curtidas que dão essa energia para a gente, eu peço que vocês nos sigam, que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos, e aí no final desse vídeo, se você gostou um pouquinho que seja, dá lá o seu like que eu gosto de ver, tá bem? Então, vamos seguir, pessoal! Meus queridos, olha só, como a gente fez nos últimos vídeos, rapidamente dando um panorama de quem foi René Descartes, né, e quais são os assuntos principais que envolveram a filosofia desse sujeito, ok? Então, galera, o René Descartes foi um pensador francês, certo? Dessa vez no século 17 depois de Cristo. Então, mais ou menos lá para os 1600, ok? Um tempão atrás também. O tema, porém, dessa vez, é filosofia do conhecimento, certo? É uma área aí da filosofia que também é chamada de epistemologia. Qual que é o tema? Quando a gente estava falando de filosofia política, eu imagino que vocês já sabiam mais ou menos do que seria. Dessa vez, porém, eu preciso lembrá-los que epistemologia, a filosofia do conhecimento, é a área que busca debater aspectos relativos a como se obter conhecimento. A diferença, por exemplo, entre uma opinião e uma verdade realmente aprofundada, certo? Debates, por exemplo, a respeito dos caminhos, dos métodos para você chegar numa resposta e ter certeza, são discussões da epistemologia, beleza? Então, para poder acompanhar um pouco os debates dentro de René Descartes, se imagine aí tentando produzir conclusões verdadeiras e garantidas sobre um determinado assunto, sobre a realidade ao seu entorno, ok? Bom, pessoal, esse pensador, o Descartes, é autor de livros como Meditações, como Discursos sobre o Método, e também está disponível para leitura online. Não deixem de ver o livrinho, o material que vocês receberam, mas também não deixem de ver as obras dele ali que estão disponíveis e são muito interessantes de você ler também, ok? Essas duas não são as únicas, entretanto são as mais debatidas aí nas principais questões de Enem. Bom, pessoal, dentro desse debate todo a respeito de conhecimento, verdade, ciência, o René Descartes foi um pensador importantíssimo, porque ele colaborou muito para a construção do método científico. O método científico, pessoal, composto ali por hipótese, composto ali por análise de dados, por discussões. Esses métodos científicos são utilizados ali em todas as outras ciências que a gente tem em contato. Biologia, física, química. Nós da filosofia colaboramos muito aí para o trabalho dessa galera toda e ajudamos eles aí também a terem um pouco mais de certeza, por assim dizer, daquilo que eles estavam falando. Então, ó, nós somos cobra. Bom, pessoal, além de influenciar a filosofia e a ciência moderna, um ponto que seria legal de vocês saberem sobre o Descartes é a ideia de que ele é um racionalista. Ou seja, para ele, o pensamento humano era a ferramenta mais confiável para se produzir uma conclusão verdadeira sobre um assunto. Um cientista
não pode confiar completamente nos seus olhos, nos seus ouvidos. Um cientista deve confiar primeiro na sua cuca, no seu raciocínio. É o raciocínio, é a razão que guia o indivíduo à verdade sobre o assunto que ele está tentando pesquisar e descobrir. Ok? Vamos então para as atividades onde a gente vai saber um pouco mais sobre as ideias do Descartes. Atividade 1. Por que não se pode dizer que Descartes é cético, apesar da sua dúvida se é a respeito de toda a realidade? Primeiro vamos dar uma olhada no que significa ceticismo. Cético vem de ceticismo. O ceticismo defende aí a ideia de que o ser humano, a mente humana, não consegue ou tem muita dificuldade de chegar a qualquer conclusão garantida sobre o mundo. Um cético duvida da possibilidade de que nós podemos ter certezas absolutas. Para um cético, não existe a verdade, e se a verdade existe, ela é muito difícil da gente, nós seres humanos, alcançarmos. Descartes, ele até tinha um pouco de atitudes céticas. Ele realmente era um cara questionador das coisas, das informações que ele recebia. Só que essa atitude cética do Descartes não era uma atitude que o levava a negar tudo. Não. Ele usava dessa dúvida, ele utilizava dessa desconfiança sobre o mundo e as informações para poder impulsionar uma busca mais e mais garantida. Ele utilizava dessa dúvida, dessa incerteza sobre o mundo para poder produzir uma ciência, um método mais confiável. Ok? Se você não está acompanhando muito bem, né? Tipo, nossa, como assim duvidar da realidade? O que tem para duvidar na realidade? Vamos começar com um exercício básico. Quantas vezes você já acreditou que tinha alguém chamando o seu nome? Quantas vezes você estava andando assim de boa, de repente você acha que alguém te chamou, aí você olha em volta, ninguém te chamou. Não tinha ninguém falando o seu nome. Quantas vezes você não estava lá dirigindo na estrada, e aí você olhou o horizonte, ali no asfalto, e achou que tinha uma poça d'água ali no horizonte, no seu caminho. E aí quando tu chegou lá, tinha nada disso. Era só uma ilusão de ótica. Pois é, Descartes teve experiências parecidas. Momentos em que os ouvidos dele enganaram ele, momentos em que os olhos dele enganaram ele. E aí, diante disso, Descartes começou a defender a ideia de que os nossos sentidos, visão, audição, tato, não são tão confiáveis assim. Segundo Descartes, portanto, pessoal, se a gente quer produzir um conhecimento mais verdadeiro sobre o mundo, a gente tem que depender o mínimo possível dos sentidos e depender cada vez mais da razão. Segundo Descartes, considerando que a gente muitas vezes é enganado pelos sentidos, a gente deve ter uma dúvida constante. Se perguntar o tempo inteiro se aquela informação que você recebeu é uma informação verdadeira mesmo, que aquilo que você está vendo está lá mesmo. Afinal de contas, né, eu pergunto uma outra coisa para vocês, que é o que o Descartes faz. Quantas vezes você não achou que estava andando por aí, que estava dando um rolê, quando na verdade você estava, sonhando? Resultado, segundo Descartes, se tu quer ser um bom cientista, a dúvida tem que ser uma companheira de você. Certo? Então vamos lá. Por mais que Descartes fosse um indivíduo que usava de um pouco de desconfiança e ceticismo, Descartes tinha algumas certezas. Uma delas é a seguinte: se você estiver achando que tu está ouvindo coisa, que tu está vendo coisa, se tu está sonhando ou não, uma coisa é certa: você existe. Ué.
Como é que você sabe que você existe? Uai, porque você sabe que você está pensando se aquilo é verdade ou não é. Se você está dando o rolê ou se você está sonhando. Se alguém está te chamando ou se alguém não está te chamando, você está pensando. Então, primeiro, você tem a certeza de que você existe. Ok? Já ouviu aquela frase, penso, logo existo? É uma frase do Descartes, demonstrando, portanto, que ele está certo pelo menos disso. Os sentidos podem te enganar, mas a tua mente sabe que você existe. Ele também, por exemplo, afirma que a gente pode ter certeza que Deus existe. Beleza? Mas não é só isso. Por mais que sim, não se pode dizer que ele é completamente cético e tudo mais, é importantíssimo dizer que o Descartes usava de um ceticismo metódico, ou seja, presta atenção, ele encarava a realidade com ceticismo, duvidando aí das informações que ele recebia. Só que ao invés disso desencorajar ele, então não posso ter certeza de nada? Não. Essa dúvida dele encorajava o Descartes a buscar as respostas de uma maneira mais embasada. Respostas que ele tivesse um pouco mais de garantia que são aquelas mesmas. O Descartes, pessoal, ele tinha um ceticismo, ele duvidava um tanto do conhecimento produzido pelos outros pensadores mais antigos. Entende? Ele encarava com dúvida, inclusive, os próprios sentidos humanos. Entretanto, essa dúvida, repito, era uma motivação para se buscar respostas melhores, mais precisas, mais científicas, mais racionais. Ok? Então é por isso que a gente não pode dizer que o Descartes é um cético completo. Já que ceticismo tu entendeu o que é aqui, agora você sabe que para o Descartes a atitude da dúvida era uma companheira da busca pelo conhecimento. Ok? Atividade número 2, pessoal. Vamos lá. Atividade 2, o FMG. Vamos primeiro ler a perguntinha para depois ir para o texto, pode ser? Nesse trecho, o autor refere-se aos grandes poderes de um suposto gênio maligno. Com base na leitura desse trecho e considerando outras ideias contidas nessa obra de Descartes, redija um texto explicando como o filósofo se mostra capaz de vencer o gênio maligno. Galera, que rolê é esse de gênio maligno? Lembra dessa viagem que eu fiz agorinha? Te fazendo se perguntar se dava para confiar nos seus sentidos, te fazendo viajar ali a respeito da nossa incerteza, se está sonhando, se não está sonhando, se aquilo está acontecendo mesmo. Pois é, o Descartes vai mais fundo ainda nessa viagem e ele propõe uma hipótese, um exercíciozinho de pensamento. Imagine que, isso não é ideia da minha cabeça, tá, pessoal? Isso é Descartes. Imaginem vocês que, ao invés de existir um Deus verdadeiro, que nos criou e que criou a realidade ao nosso entorno, tivesse ali um gênio, um demônio maligno que está aí querendo sacanear com a gente, está querendo zoar com a gente, um demônio maligno enganador, entendeu? E imagina que ele empregou ali toda a força dele, toda a indústria, tá vendo ali, dele, para te enganar. Imagina aí que céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que a gente está vendo são só ilusões enganosas que esse gênio, esse demônio, se serve para surpreender a minha cabeça. Vou me considerar a mim mesmo absolutamente desprovido, que não tem mãos, olhos, carne, sangue, desprovido de quaisquer sentidos, mas dotados da falsa crença de ter todas essas coisas.
vai seguindo a leitura. Permanecerei obstinadamente apegado a esse pensamento, e se por esse meio, não está em meu poder chegar ao conhecimento de qualquer verdade, ao menos está ao meu alcance suspender o meu juízo. Eis porque cuidarei zelosamente de não receber em minha crença nenhuma falsidade, e prepararei tão bem o meu espírito, meu pensamento, a todos os ardis, as atitudes desse grande enganador, que, por poderoso e ardiloso que seja, nunca poderá impor-me algo. O que o avaliador quer de você? Ele quer que você explique, com base nisso aqui, como que o Descartes consegue vencer esse gênio enganador que está lançando ali um monte de ilusão e imagem falsa. Olha só. Uma sugestão para a resposta de vocês é a seguinte. Vamos lá. O que você deve incluir no seu texto, na minha visão? Primeiro ponto. Esse gênio maligno, esse demônio enganador, é uma hipótese, né? Uma viagem um pouco ali, uma proposta do Descartes que tem um objetivo: alimentar no Descartes esse ceticismo metódico, ou seja, essa dúvida que a gente falou anteriormente diante das coisas que a gente está vendo e tudo mais. Essa dúvida que para o Descartes é muito importante de se ter sobre a realidade. Ou seja, o gênio tal maligno é uma viagem do Descartes para poder encorajar o cientista e ele mesmo, né, a redobrar os seus cuidados nas suas pesquisas e no seu conhecimento sobre o mundo. Não se apressar para conclusões rápidas sobre as coisas. E aí, mesmo que no fim dessa viagem toda, né, ele está assumindo que não existe o gênio, que esse demônio maligno é uma hipótese e não uma verdade, uma certeza, segundo Descartes, é fundamental que você confie na razão, na tua capacidade de pensamento. Porque você, sendo enganado por um gênio de ilusões, estando aí sonhando ou não, você ainda tem o seu pensamento. Você ainda é capaz de tratar a realidade com um pouco de dúvida, com um pouco de ceticismo e utilizar métodos, né, mais racionais e garantidos para obter a verdade. Então, o jeito que o Descartes, que o filósofo, vence o gênio é com dúvida, é com um pouco de ceticismo em relação à realidade e também com um método racional, científico, para poder chegar a qualquer que seja a sua conclusão. Ok? Não se precipitar aceitando tudo que os seus sentidos te mostram de informações. Ok, pessoal? Então é isso. Eu espero ter ajudado vocês nessa matéria. Como eu falei, eu sou o professor Gabriel. Peço para vocês se inscreverem, para vocês deixarem a curtida se vocês gostaram. E muito obrigado, eu agradeço quem ficou até aqui. Bons estudos, galera. Um abraço.